empresas que gerem fluxo, né, que sejam lucrativas, boas empresas lucrativas para você carregar elas para o longo prazo, tá? E dentro dessa parcela aqui agora dos 30% do exterior, eu separei em duas caixinhas, tá? Que são os estoques, que são as ações lá no exterior, e os REITs, que são os investimentos em imóveis, né? Então eu separei 50% para cada um deles. O que é esse stock picking e o que é ETF, né? Então quando a gente fala de ações, 50% eu opto por escolher as ações individualmente. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a análise dessas empresas, tá? Vou buscar as empresas que eu julgo que são interessantes de eu carregar para o longo prazo, tá? E vou colocando na carteira. Então separei 50% para stock picking, né? Para eu escolher individualmente, tá? E os outros 50% aqui são ETFs, que são aquelas estratégias passivas. Eu vou escolher uma cesta, eu vou comprar a cesta do S&P 500, por exemplo, das 500 maiores empresas. Eu estou comprando um pacote, né? Então, dessa forma, eu estou diversificando a minha carteira, bastante a minha carteira de forma passiva. E esse índice ele vai mudando, essa cestinha ela vai mudando conforme o tempo vai passando. E você está sempre acompanhando a média do mercado, tá? E da mesma forma, o mesmo raciocínio para os REITs, tá? Você vai escolher aqui, eu vou escolher aqui os stock picking, 50% de stock picking, eu vou escolher quais REITs colocar na minha carteira, e 50% para ETFs da mesma forma, escolhendo quais ETFs. Por exemplo, um ETF que replica o mercado de fundos imobiliários lá fora. Eu posso optar por ETFs que investem em imóveis no mundo, tirando os Estados Unidos. Lá fora você consegue fazer isso. Tá? Você tem o mercado de ETFs lá fora é gigante e você consegue ter essas opções bastante variadas e consegue dar uma personalização para a carteira do jeito que você quiser. Tá? Então, essa aqui é a distribuição, né? A distribuição que eu fiz para minha carteira, tá? Então, a ideia é a gente diversificar, né? E você tem que ter um plano para seguir, tá? Essa é a ideia de você estruturar uma carteira e aí depois que você estruturou as macroalocações, aí sim a gente vai olhar para quais empresas se encaixam, né? Quais ETFs e quais ações, quais fundos imobiliários eu vou colocar dentro dessa estrutura, tá? Aí a gente vai olhar empresa por empresa, tá? ETF por ETF. Essa é a ideia. Aqui você tem um plano, é um mapa, e aqui você vai correr atrás de conseguir chegar próximo desses objetivos, né? A carteira ela sobe e desce e não tem problema, e é isso que a gente precisa fazer, tá? Seguir esse plano. E eu desenvolvi, tá, através desse método, através disso, né, nesses vários anos, né, com que eu venho trabalhando no mercado, eu desenvolvi esse treinamento, tá? Que é um treinamento que eu coloquei passo a passo, tá? Toda essa formação de carteira, desde da base, para quem não sabe nada, até a formação da carteira, tá?